Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Excel. Na aula de hoje vamos falar do if aninhado com funções de agrupamento AND. Nesse exercício que nós temos aqui na tela, nós vamos agrupar o if aninhado com uma função de agrupamento AND. O que nós temos aqui? Temos um exercício basicamente em que pretende-se calcular a média de um estudante. Nesse caso eu vou apagar essas médias já calculadas, em que através dessa média pretende-se verificar qual é o estudante que terá dispensado, admitido e também o estudante que terá uma nota não permitida, certo? Então, temos aqui a condição para poder alcançar o dispensado. Temos aqui a segunda condição para poder alcançar o admitido. Temos a terceira condição para poder identificar o excluído, certo? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular a média. Então, para calcular a média, vamos usar a função average, que em português seria a função média, para poder retornar a média das duas notas, certo? Então, tenho aqui a tabela que contém as notas dos estudantes e aqui tenho basicamente a coluna da média. O que eu vou fazer? Vou calcular a média chamando a função average. Para quem usa Office em português, vai chamar a função média igual a average. Ele pergunta qual é o primeiro argumento. Eu posso selecionar a célula ou posso selecionar de uma só vez o intervalo. Nesse caso, o intervalo refere-se ao range, certo? Então, fechando os parênteses, tenho aqui a média. Nesse caso, a média seria o somatório dos dois valores e depois a divisão pela quantidade dos valores somados, certo? Então, vou partilhar isto. Tenho aqui basicamente o cálculo da média de estudantes. Okay? Qual é o próximo passo? O próximo passo é calcular, ou melhor, é identificar qual é o estudante que terá alcançado a média referente a dispensado, a média referente a admitido, a média referente ao excluído, certo? Então, nesse caso, vamos chamar a função if. Eu vou usar o caminho curto neste exercício, depois na segunda coluna vamos resolver o mesmo exercício usando o caminho longo. Então, o que eu devo fazer? Devo chamar aqui a função if logical test. O que é logical test? É a condição. Nesse caso, para o estudante dispensar, deve ter uma média maior ou igual a 13,5 e média menor ou igual a 20. Quer dizer, a mesma média não pode passar o valor 20. O 20 é um valor que na nossa utilização é o máximo para poder classificar um estudante, certo? Então, vou chamar aqui o AND média se for maior ou igual a 13,5. Preste atenção, na minha versão do Office ou do Excel, o separador das casas decimais é ponto, ok? Então, sendo ponto, existem situações em que é vírgula. Como é que vocês podem identificar isso? No caminho curto é importante vocês terem esse controle de uso de vírgula e ponto vírgulas, ok? Então, se o separador de casas decimais for ponto, quer dizer que o separador de argumentos é vírgula. Então, como é que vocês podem identificar? Através da documentação. Na minha documentação, tenho aqui o primeiro argumento com separação com vírgula. Assim sendo, o separador das casas decimais é ponto. Então, se eu tivesse aqui ponto e vírgula, o separador de casas decimais seria vírgula, certo? Então, preste atenção nessa dica, de modo a fazer proveito da aprendizagem dessa função if aninhado com função de agrupamento AND. Continuando com o exercício, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui média se for menor ou igual a 20. Ok? Se for verdade, o que nós vamos fazer? Coloco aqui vírgula. Se for verdade, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui a mensagem dispensado, ok? E se for false, o que nós vamos fazer? Vamos chamar outro if que vai analisar o admitido. Nesse caso, AND média se for maior ou igual a 9,5, vírgula, se média for menor que 13,5. Se for verdade, admitido, certo? Admitido. E se for false, vai verificar mais uma vez a terceira condição, que também vai receber um AND, média maior ou igual a 0, média menor que 9,5. Se for verdade, o que ele vai retornar? Excluído. E se for falso, não permitido. Ok? Não válido. Então, sendo três ifs, eu vou fechar com 3 parênteses,
1, 2, 3 e Enter. O que eu tenho aqui dispensado, porque a média está no intervalo de 13,5 e menor que 20, certo? Partilhando essa fórmula nas restantes células, o que nós vamos ter aqui? Veja só, temos aqui basicamente o valor desejado. Eu vou resolver o mesmo exercício na segunda coluna usando o caminho longo, ok? Nesse caso, seleciono a célula. Usando o caminho longo, não temos que nos preocupar com ponto e vírgula para separar os argumentos. Mas não se esqueçam de que as casas decimais, tanto no caminho curto e no caminho longo, é importante identificar qual é o separador na sua versão, ok? Então, vou selecionar aqui Logical Test, if. Então, Logical Test, o que nós temos? Logical Test aqui, vou chamar o AND. Veja só, AND. Logical 1, se média for maior ou igual a 3,5. Logical 2, se média for menor ou igual a 20. Então, o que eu tenho aqui? Tenho os campos do AND. Então, devo retornar ao if. Então, clico aqui, if. Então, value if true, dispensado. Value if false. Veja só, no value if false, devo chamar o if novamente. Então, vou para a caixa de funções e vou selecionar o if. E tenho aqui basicamente mais um logical test, que vou chamar o AND na caixa de funções. E vou chamar aqui o AND. Logical 1, veja só, aqui em cima na caixa de fórmula, eu tenho aqui basicamente o mesmo código com o do caminho curto, ok? Mas estou a inserir os dados aqui usando o caminho longo, que é a interface gráfica. Então, Logical 1, o que eu tenho aqui? Tenho média for maior ou igual a 9,5. Logical 2, tenho média menor ou igual, menor que 13,5, ok? O que eu devo fazer? No segundo if, devo colocar os valores referentes ao verdade e falso. Então, clico aqui no if. Então, se for verdade, o que eu devo fazer? Admitido. E se for falso, tenho que recorrer de novo a mais um if, ok? Clico aqui, if, logical test, de novo, a um end, logical 1, média, se for maior ou igual a 0, logical 2, média, se for menor que 9,5, ok? Que ponto 5. Se for verdade, o que devo fazer? Clico aqui no if, então, tenho aqui value if true é excluído. Value if false, não válido, ok? Então, tenho aqui um exercício resolvido usando o caminho longo. Clicando no OK aqui, vou aumentar um bocado a coluna, vou partilhar. Basicamente, tenho aqui o mesmo resultado retornado. Meus caros, eu paro por aqui. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Vamos associar o uso de funções alinhadas lógicas com formatação condicional, que será a nossa última aula do módulo de essência, ok? Esqueci-me de testar o não válido. Como é que a gente consegue retornar o não válido? O não válido seria basicamente numa situação em que eu tenho uma nota acima do permitido. Imagina só, numa situação em que nós vamos colocar aqui 50. Veja só, tem 32. Esse valor não é válido, ok? Então, na próxima aula, nós vamos aprender a usar a formatação condicional, a usar também um pouco de validação para poder proibir com que o utilizador insira uma nota fora do intervalo de 0 a 20, ok? Então, até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Tchau.